A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Já pegue a palavra de Deus, por favor, e abra o seu evangelho comigo em Marcos capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Eu quero fazer com você aqui a leitura da palavra do Senhor no versículo de número 45. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45. Assim que você encontrar, diga glória a Deus para que eu saiba que você encontrou. Você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, o texto estará à disposição no vídeo. Inclusive você que me assiste, após o término desta pregação, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que todos venham ouvir esta palavra. Quantos aqui em nossa sede estadual encontraram Marcos 10, versículo 45? Digam glória a Deus. Muito bem, está escrito assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos aqui creem que esta palavra é verdadeira e ela é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir e veio para dar a sua vida para resgate de muitos. Eu vou ler pela segunda vez, escute atentamente, por favor. Está escrito: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos creem nesta palavra? É interessante que Jesus diz assim: veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que Jesus diz assim, em resgate de muitos? Porque ainda que o seu sacrifício, ou seja, ainda que a sua morte tenha sido para todos, Jesus sabia desde sempre que nem todos iriam crer nele. Por isso, para o resgate de muitos. E nós fazemos parte destes muitos aqui mencionados pelo Senhor Jesus. Quem crê que Ele morreu para te resgatar, diga glória a Deus. Você crê mesmo? Então eu vou ler, e só você que crê, só você que acredita que Jesus deu a sua vida para resgatar a sua vida, a sua alma, você vai ler após mim em bom tom e alta voz, amém? Somente o final do versículo de número 45. Vamos lá, diga: mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga: em resgate de muitos, em resgate da minha alma. Você crê nessa palavra? Então vamos fazer o seguinte: põe a Bíblia aberta sobre o assento e vamos aplaudir bem forte, bem alto, o Senhor e a sua palavra. Vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor deu a sua vida para resgate de muitos,
E todos nós que aqui estamos agora, aplaudindo e glorificamos, cremos no sacrifício do Senhor. Pai bendito, a Tua palavra vai ser pregada, remove os impedimentos e tudo que atrapalha, envia esta palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis se sentar. Quando o Senhor Jesus Cristo usa o termo resgate, quando ele fala de resgatar, Jesus estava se referindo à condição que nós estávamos, e muitos estão ainda hoje, ou seja, presos, cativos, tanto pelo pecado, como também pelas forças malignas. Antes, nós éramos escravos do pecado, e por que não dizer, antes, muitos de nós aqui, inclusive você que me acompanha, éramos escravos do maligno, éramos dominados pelo diabo. O diabo dominava os pensamentos, o diabo controlava a mente, o diabo controlava as emoções e as ações de muitos de nós, e o pecado também tinha esse poder, também tinha esse domínio. Porque uma coisa é você pecar, e pecar, todos nós pecamos, amém, pessoal? E outra totalmente diferente é ser um escravo do pecado. Pecador todos somos, mas escravos do pecado não somos mais, porque Jesus já nos libertou. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga glória a Deus. Oh glória, somos livres pelo sacrifício do Senhor, amém? Porém, este resgate aqui mencionado pelo Senhor Jesus, para que ele tivesse acontecido em nós, e para que ele aconteça na vida de muitas pessoas, é necessário um preço ser pago. E para você entender o que Jesus está nos ensinando por intermédio desta palavra, eu quero que você abra o seu coração, o seu entendimento, e escute atentamente. Existe dois tipos de prisão, ou dois tipos de cativeiro. Existe o cativeiro físico. Sabe quando uma pessoa é sequestrada? Quando uma pessoa é presa, é levada em sequestro, e a intenção do delinquente, do sequestrador, é obter algum lucro, é obter algum dinheiro sequestrando tal pessoa. Esse resgate, ele pode ser pago com joias. Esse resgate ele pode ser pago com ouro, com prata, pedras preciosas e dinheiro. O sequestrador, ele cobra um valor X para poder libertar a pessoa do resgate, a pessoa que está cativa, que está sobre o seu domínio. Não é assim que funciona? Em alguns casos, a família, por mais que a polícia oriente não pagar, acaba pagando, e em muitos outros casos, o sequestro acaba sendo frustrado porque a inteligência policial acaba resgatando a pessoa daquela situação de sequestro, e também há casos que a própria pessoa consegue fugir. Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver
que em muitos casos de sequestro, os delinquentes acabaram se descuidando e a pessoa que estava sequestrada acabou fugindo. Mas na grande maioria a polícia consegue resolver e em alguns outros casos a família acaba pagando para libertar o seu familiar. Ou seja, o sequestro físico, ele pode chegar ao fim de inúmeras formas como estas que eu acabei de falar. No entanto, o sequestro, ou no caso, o cativeiro, a prisão espiritual, não dá para livrar a pessoa pagando com dinheiro. O sequestro espiritual, quando a pessoa é dominada pelo pecado e pelo diabo, não dá para libertar a pessoa com joia, com ouro, com prata, com diamante. Não dá para um especialista na área, como por exemplo um policial, ou até mesmo um médico, por mais que a medicina avance a cada dia, libertar a pessoa. Por quê? Porque é uma prisão espiritual. Por que muitas pessoas não se libertam do vício? Porque o vício é espiritual. Por que muitas pessoas não se libertam das práticas mundanas, da prostituição, da pornografia, dos jogos, do pecado que dominou a vida daquela pessoa? Porque é um cativeiro, é uma prisão espiritual e não dá para pagar a libertação desta pessoa com dinheiro. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra, em Marcos mesmo, no capítulo 8, palavras do próprio Senhor Jesus, Marcos 8, versículo de número 37. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Veja, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Perceba que no final da palavra alma há uma interrogação. Vou ler de novo. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus está perguntando: o homem tem com que pagar pelo resgate da sua alma para se libertar do cativeiro que lhe foi imposto? Não. Ninguém pode pagar para se libertar desse cativeiro. O profeta Isaías, eu gostaria de ler com você também, ele reforça esse entendimento, ó. Isaías 52. Isaías 52, versículo de número 3. Acompanhe, por favor, a leitura. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Não é com dinheiro que você se liberta do pecado, não é com dinheiro que você se liberta do diabo, mas o único que tem poder para nos livrar, nos resgatar do cativeiro do pecado e das patas imundas do diabo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem tem libertado, é Ele quem te libertou e é Ele quem vai libertar toda a tua casa, toda a tua família, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Oh glória, diga glória a Deus. Para você ter ideia, a Igreja Católica Apostólica Romana, durante séculos, repito, durante séculos, propagou uma doutrina, um dogma, praticou uma ação, dando a entender que era possível você pagar para sair do cativeiro do pecado. E por que não dizer, do cativeiro imposto
pelo maligno. É daí que surge a doutrina do purgatório, do limbo, fundamentadas naquilo que se chama indulgências, que eu acredito que todos aqui já ouviram falar. Indulgências, que era quando uma pessoa pagava para ser perdoada pelos seus erros, ou seja, para ser livre do cativeiro. Eu anotei aqui, e para você que me acompanha, estará no vídeo a definição de indulgências. Escute atentamente aqui na reunião, e você que me acompanha, leia por favor na tela. Está escrito assim, ó: disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa e perdão, é o que significa indulgência. E durante este período do ano de 312 da era cristã até o ano 1510, a Igreja Católica Apostólica Romana cobrou indulgência dos seus fiéis. Em resumo, eles pregavam que se você pagasse um valor X em dinheiro, o teu pecado estava perdoado e, por consequência, você estava livre do cativeiro. Desta surgiu a doutrina do purgatório, que é uma espécie de antessala do paraíso, onde as almas daqueles que morreram ficam e que posteriormente poderão adentrar ao paraíso. E muitos, veja bem, muitos cobravam das famílias dos mortos valores específicos em dinheiro, com a seguinte questão: se você pagar esse valor, o pecado do seu parente, ou seja, o pecado da sua esposa, do seu marido, o pecado do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu irmão, da sua irmã, o pecado desta pessoa que morreu será perdoado. Neste momento a alma dele está lá no purgatório. Se você pagar, Deus vai perdoar o pecado desta pessoa e ela imediatamente vai para o paraíso. Era isso que eles ensinavam, e muitas pessoas acreditavam. Para cada moeda caída no gasofilácio, na caixa das ofertas, uma alma saía do purgatório. Durante séculos, minha gente, durante praticamente 8 séculos, eu estou falando de 800 anos, a Igreja Católica pregou que era possível pagar com dinheiro o perdão, a remissão dos pecados. Só que esta doutrina do purgatório, ela acaba quando você lê um só versículo na Bíblia, que é o versículo de Hebreus capítulo 9. Olha o que diz aqui, ó. Hebreus 9, versículo de número 27. Este versículo aqui já derruba a doutrina do purgatório. Aliás, este versículo derruba duas doutrinas, duas teses
altamente propagadas ao longo dos séculos, que é o espiritismo, como também a doutrina do purgatório. Porque o escritor de Hebreus, em Hebreus 9, no versículo de número 27, ele diz assim, veja: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, aqui cai a doutrina espírita, porque os espíritas pregam o quê? Que você morre uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem necessárias para o desenvolvimento da tua alma, para o desenvolvimento do teu espírito. Ou seja, você morre, reencarna, morre de novo, reencarna. Mas esse texto põe um ponto final nessa doutrina que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. E aqui na parte B, põe um ponto final na doutrina do purgatório também, porque fala, veja, vindo depois disso, o quê? O juízo. Depois da morte vem o que, igreja? O juízo. O purgatório se refere a um lugar que você morre e a tua alma fica sendo purgada. E como eu acabei de dizer para você, mais uma vez vai estar na tela, você acompanha aqui, purgatório era um lugar onde a alma da pessoa era limpa, purificada, era um lugar onde as almas que cometeram pecados leves, veja bem, ficavam ali sendo preparadas para o paraíso, e se alguém pagasse por elas, os seus pecados seriam perdoados e as pessoas iam direto para o paraíso. Além do purgatório, tem também a doutrina do limbo. Quem aqui já ouviu falar do limbo? O limbo, falando especificamente, era um lugar onde as crianças morriam sem ser batizadas, ou seja, a alma das crianças, elas eram enviadas para este limbo quando morriam antes de ser batizadas. Uma outra doutrina que é facilmente derrubada pela palavra, quando nós lemos aqui, em Marcos, no capítulo de número 10, Jesus ele vai dizer assim, Marcos capítulo de número 10, olha o versículo de número 14. Vou ler também o versículo 13, Marcos 10, 13 e 14. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, alma de criança alguma seguia para esse tal limbo. Toda criança que morreu, e morreu pura pela sua inocência, foi e está no reino dos céus, como disse o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele repetiu dizendo: deixai vir a mim, pois as crianças, pois das tais é o reino dos céus. Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. Amém, gente? Amém ou não amém? Sendo assim, pessoal, como nós já vimos, não há como pagar para sair do cativeiro. Não há como você pagar para você ser liberto. Não há dinheiro neste mundo que pague. Eu não sei hoje, acredito que não. Outro dia eu estava lendo e eu li que o atual Papa, o Papa Francisco, determinou que as paróquias não
cobrassem mais a tal missa do sétimo dia. Mas, lendo e pesquisando, todo mundo vai ver que no passado os padres cobravam a tal missa do sétimo dia. Como cobravam ou ainda cobram em alguns lugares o batismo, o casamento e muitas outras celebrações em suas paróquias. Após a morte, é encomendada uma missa pelos católicos, não é assim que funciona? E 7 dias após a morte do falecido, esta reza, esta missa é feita, é realizada em favor da alma daquele ou daquela que morreu. E eles assim acreditam, ou acreditavam, ou continuam acreditando, que aquela celebração, aquela missa é em favor da alma daquele que estava morto, para que ele seja recebido no purgatório, ou para que ele tenha o seu pecado perdoado e recebido no céu. Ou seja, as pessoas continuam pagando, porque ainda que o Papa tenha recomendado não cobrar, pessoas ainda continuam contribuindo, dando dinheiro para celebrar tal missa. Ou seja, as pessoas ainda continuam pagando, acreditando que através do pagamento haverá expiação, haverá perdão dos pecados, aquela alma será liberta do cativeiro. O tempo passa, mas a cabeça das pessoas não muda. As pessoas continuam acreditando nas mesmas coisas. Sem falar aqueles que acreditam que o seu Deus é o dinheiro. O meu Deus é o meu dinheiro. Tem gente que ainda bate no bolso, né? Esse aqui é o meu Deus. Quem é o teu Deus? Aí você vai dizer: eu creio no único e verdadeiro Deus. Eu creio que Jesus é Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. E a pessoa vai dizer o quê? Eu também creio no dinheiro que eu ganho, porque o meu Deus é o meu dinheiro. Só que quando essa pessoa morrer, a família dela não poderá pagar o resgate da sua alma com dinheiro. Se você ler aqui o Salmo de número 49, olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 49, eu vou ler com você a partir do versículo de número 6, para aqueles que confiam nas riquezas, que fazem de mamon, que fazem do dinheiro o seu Deus. Olha o que diz a palavra. Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam nas suas fazendas, ou seja, nas suas riquezas, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate por ele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Amém? O que o salmista está dizendo? Se você perder alguém da sua família, por mais rica, milionária, multimilionária que ela seja, você pode encomendar uma missa ao Papa em pessoa, no Vaticano. Você pode entrar na sala do Papa e falar pessoalmente com ele, como os católicos costumam chamar, santidade, não é assim que chamam o Papa? Eu quero que o Senhor celebre esta missa, faça uma reza para a salvação da alma do meu parente. Você pode pegar o homem mais rico desta terra, ele pode juntar toda a sua riqueza adquirida e não seria suficiente. Quem está compreendendo isso? Não há dinheiro nessa terra capaz de pagar
o resgate da alma de ninguém. Amém, minha gente? Eu vou ler agora Tiago, capítulo de número 5. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 1. Olha o que diz aqui, ó. Tiago 5, versículo 1. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. Vê bem no que está falando, naquilo que se refere Tiago, irmão de Jesus. Ele está falando com quem tem dinheiro, porque as pessoas que têm dinheiro, elas acham que elas podem comprar tudo nessa vida. Elas fazem de Mamon o seu Senhor, o seu Deus. E Tiago está reduzindo, veja bem, a nada aqueles que têm riquezas. No caso, as riquezas daqueles que as possuem. E no versículo 3 tem uma coisa muito forte, porque ele diz assim, ó: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Minha gente, olha aqui para o pastor. De onde já se viu ouro e prata se enferrujar? De onde já se viu ouro e prata se enferrujar? Tiago está dizendo que para o resgate da alma, para o pagamento da nossa alma, até o ouro e a prata dos ricos enferrujam. Continua a leitura, parte B desse versículo 3. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Diga misericórdia. Só tem um preço aceito. Só há um pagamento aceito para a remissão dos pecados e para nos resgatar do cativeiro. Diga comigo: o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é quem pôde e pode, na vida daqueles que ainda irão crer, resgatar a nossa alma do cativeiro. Partindo para o final, abra na 1 de Pedro, você está em Tiago, é só avançar mais um pouco. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro 1, versículo de número 18. Olha o que diz aqui a Escritura. O sangue é o preço do resgate. Jesus disse que veio resgatar a muitos. Como que ele veio resgatar a muitos? Pagando um alto preço, com o seu sangue derramado. 1 de Pedro 1, verso 18, diz a Escritura: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de quem? De Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado. Diga glória a Deus, diga tudo pelo sangue, diga tudo pelo sangue. Foi através do seu sangue que Jesus pagou este preço, o preço dos resgates, para nos resgatar do pecado, das patas imundas do diabo e do inferno, e para nos salvar, para com ele reinarmos para todos sempre. Oh glória! Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Diga tudo pelo sangue. Você crê nessa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.